artista de televisão não tá valendo, olha lá, agora tá valendo. Olá, pessoal, bom dia. Então, não, essa é a minha câmera aqui. Então, estamos aqui para mais um programa. E eu lembrei que hoje é dia de ação de graças. Em alguns lugares se celebra isso. Então, acho que é dia de agradecer. Então, eu queria agradecer. Eu começo todo o programa emocionada, então, mas tudo bem. Então, acho que assim, eu queria agradecer. Acho que é dia de agradecer quem somos, o que temos. E eu queria, antes de mais nada, agradecer muito os meninos, o André e o Gui, que estão sempre aqui com a gente. E o Mal, por ceder esse espaço para a gente poder falar. E a Pri e a Ana, que estão aqui hoje com a gente. E agradecer a vida de um modo geral. Então, hoje quem está aqui com a gente é a Pri e a Ana. Elas vão contar um pouquinho da história dos fazeres. A Pri tem um trabalho lindo de imóveis com uma sócia. Ela vai contar essa história pra gente. E a Ana tem um trabalho incrível de arames. E as duas, com mais um outro grupo de meninas, há 10 anos atrás idealizaram o Bazar As Meninas. Então, esse ano também é um ano de celebrar. Sim. E acho que também de celebração. Então, nós vamos contar essa história também, de onde vem esse bazar e como foi esse encontro. Eu conheço as duas já há um bom tempo, mas eu não sei essa história de como foi o encontro das meninas, né? Então, sejam bem-vindas. Tem tanta história. Acho que é uma história Cada mesmo. hora a gente vai acrescentando. Isso. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Vou falar um pouco da minha história, da minha trajetória. Eu faço os móveis há 20 anos. Eu tenho um filho de 20 anos e quando eu estava grávida, eu não estava trabalhando, e conheci a Eliane, que é a minha sócia, que estava começando a fazer móveis, umas coisas. Também tinha um filho pequeno e eu fui falar com ela e ela precisava de uma assistente, de uma ajudante. E comecei a ajudar ela a fazer, levava para casa, estava com o Caio pequeno. As coisas começaram... É tão difícil, né, virar, que um dia ela falou, você não quer ser minha sócia? Porque já é difícil para mim, vamos fazer juntas. E aí a gente começou a fazer os móveis juntas. É um trabalho que demorou muito, é um trabalhinho de formiga. A gente fazia uma peça, levava em consignação para deixar numa loja de museu, aí alguém convidava a gente para fazer uma vitrine, e aí dessa vitrine que a gente fez surgiu um novo móvel. Então, eu falo que é um trabalho de formiguinha que vai crescendo, que foi crescendo muito, bastante, tem que ter muita paciência. E que com o tempo, hoje ele se formou, a gente tem um ateliê, vende muitas lojas, é um trabalho que continua sendo manual, mas que fez uma trajetória. A tua formação qual que é? Eu sou arquiteta. Você é arquiteta, né? Eu sou arquiteta e já no último ano da faculdade eu estava fazendo móveis, que eu tive o Caio, então eu nunca exerci arquitetura de verdade, como arquiteta. De verdade. E eu falo que a arquitetura é um curso para a vida, é um né? curso pra vida, exatamente. Porque assim, ele abre, né? Ok, você constrói, né, projeta e constrói casas, mas ele tem um olhar assim para tudo, né? Assim, então, eu nunca trabalhei com arquitetura, né? Não sei, será que não, né? Não, eu também acho. Eu acho que a arquitetura você vê tudo, você aprender a ver uma construção de uma coisa, não uma construção. Você aprende a ver a construção de um negócio, a construção, porque ninguém muda para uma casa, por exemplo, e a casa já está pronta, né? É muito difícil. As pessoas acabam construindo uma casa, entram lá dentro, e é aí que ela vai ver. Sempre muda e sempre faz. Então, um trabalho, a arquitetura é abrangente por conta disso. E tem a história do projetar, né? Do criar. Então, eu fico imaginando a criação do móvel. Pensar no equilíbrio, que aquele palitinho segura aqui a peça, aquele móvel que eu tenho seu, eu sou apaixonada por ele, porque são grandes placas assim, de vários tamanhos, e um é preso na pontinha, o outro é preso no meio, aí o outro na outra ponta. Eu falo, como que é? E todos são retinhos aqui, e todos balançam. Se tiver que arrumar. É de uma beleza, né? Eu fico imaginando projetar, olhar o balanço e tal.
Isso é uma coisa bem interessante, porque no começo eu demorava um dia para equilibrar um móvel. Ficava um dia inteiro para aprender. Aí ia lá e dava uma volta, eu sempre falava assim, deixa esse móvel descansar aí que ele tá torto. Aí eu ia fazer outra coisa. Os anos foram, você vai pegando uma prática, você vai sabendo, porque é uma coisa de peso, aí você sabe onde está mais pesado, menos pesado, que você já aprende, vira uma coisa que você pega uma prática, porque é peso mesmo, você já sabe onde sua mão vai te levando. E é peso na mão. Peso na mão. Você vai ali no calculando na mão. Você põe o móvel, você amarra ele, você põe ele, quando ele tá todo assim, aí você vai arrumando. Aos poucos você vai ajeitando. Não, e a história da prática, né? Que você falou, a minha mão já leva pra cá, pra lá, então a leveza, a leveza, mão, né? O peso da mão mesmo, né? Não, isso é muito legal, o peso da mão, né? Porque você coloca o primeiro, você não deu certo, passou 12 horas, você fala, tá bom, amanhã eu volto pra ele, né? E aí, como parece ter um peso no fazer do todo, e aí vai fazendo a leveza do, né? Que você já vai, não, tá ficando. Eu acho que é uma coisa também de, por exemplo, que você tem que estar no momento, porque o dia a dia, o nosso dia a dia como artesã, é tudo. Você tem que fazer, às vezes, nota fiscal, você tem que sair para comprar material. Não é o tempo todo no ateliê, naquela belezura. Você tem que, às vezes, e eu acho que nessa hora é uma hora que você tem que esquecer tudo isso, né? Tem uma hora. Você tem que esquecer toda essa agitação para poder equilibrar, né? Deve ser meio... Isso que a Ana falou que eu acho muito interessante nessa conversa de fazer artesanal, que quando ele fica assim de verdade, vira um negócio, várias vezes eu falo assim, nossa, tudo que eu queria era só ficar no ateliê, sabe? E na verdade não é isso, né? Só ficar no ateliê, só ficar fazendo, só criando. E é muito mais do que isso, porque às vezes tem semana que o que você menos fez para cuidar do seu negócio foi ficar no ateliê fazendo. Você sempre tem alguém que você tem que conversar, apresentar seu trabalho, ou você tem um contador, ou você tem que comprar material, ou você tem desenvolver alguma coisa. Então, o mais gostoso que é o fazer quando a gente começa, com os anos fica... quando cresce, né? Quando cresce, exatamente. E como que a gente cuida disso, né, Pri? Porque... Tem que cuidar. É isso, porque estar no ateliê é um momento que te enche, né? Que ele é o pleno. mais gostoso. É o mais gostoso. Tem dias que eu chego lá e falo assim, ai gente, vamos ver se eu consigo ficar aqui hoje 4 horinhas. A gente tem a Beth, ela faz sabão, Beth Bacchini. E ela foi oficineira também do festival. E ela estava contando, ela vem do mundo da arquitetura também. E ela estava contando assim, tem dias que ela tá assim, que ela fala assim, eu preciso entrar no ateliê e fazer um sabão. Assim, eu chego lá, eu fiz um sabão, que bom, agora eu posso ir pro contador comprar material, não sei o que. Eu adoro porque tem um segundas, outro universo. Eu adoro as minhas segundas-feiras, que é dia de rodízio. Então, assim, não posso sair. Não posso, pronto. Não posso, não tenho um carro, não vou sair para lugar nenhum, vou ficar aqui dentro de casa. É a hora que você... É assim, você tá ali para aquilo, assim. Esquece tudo o resto, não adianta me chamarem que você tem que ficar ali. Que gostoso. E é pesquisa e descoberta o tempo todo, né? Eu acho que é gostoso quando você viaja, é importante quando você sai um pouco, que daí você fica... a Móbiles, pra mim, é uma coisa que ela tá na minha vida todos os dias. Eu gosto muito. Então eu penso nela todo dia. Pra mim faz parte. Então é engraçado porque quando eu vou viajar, não adianta as pessoas falam assim, vai viajar, vai desencanar. Não, ao contrário, eu gosto de ficar pensando no que eu vou fazer. Por exemplo, eu fiz uma viagem agora, quando eu voltei com uma coisa certa. Tem um móvel, que é um móvel carrossel, eu voltei, eu falei, nossa, eu fiquei pensando no móvel carrossel e ele vai sair, sabe? Ele vai sair, e que é importante, a inspiração, você sai um pouco e pensa... precisa ter esse alimento. Sabe, é um alimento, não necessariamente... Não é que você vai no museu, que você vai... É só de você sai um pouco, tem uma rotina diferente, mas ele está sempre aqui, né? Mas ele não é a parte, ele não é um trabalho que ele está lá e eu não vejo. Ele faz parte da vida, né? Então, assim como cuidar da casa, da família, de mim, né? Do trabalho. Ele está nesse negócio. Ele está aqui. Tanto é que às vezes eu costumo dizer, eu e a Eliane, ela fala assim, vou levar um móvelzinho para passear. A gente sai do ateliê, pega uma sacolinha
E não necessariamente que eu vou fazer ele, que eu vou olhar para ele, mas ele tá ali, entendeu? Eu acho que essa coisa da habilidade, da coisa do fazer à mão mesmo, né? A gente não... E eu nunca fui uma necessidade. Eu não sou necessidade contemplativa. física. Eu não sou uma pessoa que eu fico... Eu descanso às vezes fazendo um crochê, montando um mobile, sabe, cortando uns papelzinhos para fazer uma experiência. Isso é uma coisa que eu já percebi da minha personalidade. Eu descanso mais quando eu tô fazendo alguma coisa do que assim, parece que me agita mais, sabe? A gente vai, eu gosto muito de viajar, bom, todo mundo gosta de viajar, mas assim, chega no dado momento que São Paulo vai, né, trazendo a gente, fechando, aí vamos sair, a gente dá uma fugida, né, e aí eu pego a minha cesta, com linhas, lãs, agulhas e algumas coisas. Aí o Marco vira pra mim e fala assim, você vai levar a cesta pra viajar? Mas, não sei, eu vou levar a minha cesta. Aí, não, mas nós vamos até ali e volta. Não, tá bom. Eu vou levar a minha cesta. Pelo menos uma agulha e uma linha, assim, uma coisinha tem que levar, né? Mesmo, e às vezes chega lá, senta um tempinho que você fica sentada ali à tarde, pega uma agulha, acho tão gostoso também. Prazer, não consigo sair sem uma sacolinha pequena, um kitzinho de alguma coisa, ao menos. Kit manual. Muito bom. E os arames, Ana? Os arames também, assim, começar... Eu sempre fui manual, acho que é uma herança da minha avó, que sempre foi. Minha mãe não é muito habilidosa, mas minha avó sempre foi. Assim, não convivi muito com ela, mas sempre soube, sempre tem histórias dela, assim. Então... desde pequena. O que ela fazia? A minha avó fazia de tudo. Então ela era super habilidosa em qualquer aspecto, assim, qualquer material que ela pegasse, qualquer coisa que ela pegasse para fazer, ela fazia bem feito, desenvolvia, vendia, e tinha isso, assim, fazia, vendia, às vezes por necessidade, vendia. E eu um pouco assim também. Eu lembro na escola com 9 anos, sei lá, tinha 8, 9 anos, eu fazia pulseirinha de macramê no recreio, no intervalo, para vender para as amigas, assim. Então eu sempre tive. E aí fui para outras áreas, mas aí chegou um momento que eu não aguentei, que eu precisei voltar, que era a época da faculdade. Precisava vender para pagar a faculdade. E aí comecei a fazer umas bolsas pintadas, mas sempre fazendo, sempre nessa coisa de fazer alguma coisa manual. Mas engraçado isso, não era só... o trabalho manual em si, era assim, era uma necessidade de produzir alguma coisa e isso virar uma forma de viver e sobreviver. E aí, às vezes, como a gente é de um tempo, hoje em dia a gente vê essa revolução artesanal e tal, a gente fica muito feliz, porque hoje em dia tá muito mais em evidência e é muito mais fácil. Sim. Porque na nossa época, né, não é que a gente é tão velha, mas... quando eu lembro da gente ir em festa, assim, a pessoa fala, o que você faz? Eu falo, eu faço escultura em arame. Nossa, mas você vive disso? Assim, você vive disso? Era uma coisa assim super comum das pessoas perguntarem assim, parecia que a gente era um ET. Nossa, aí todo mundo olhava pra você assim com aquela, nossa, que mágico isso. E na verdade tem uma magia, mas sim, é um trabalho que é isso, assim, uma hora você tá no banco resolvendo... se cliente te pagou, outra hora. Tem um movimento e a gente precisa disso para poder viver no dia a dia. Mas é mágico mesmo, é você, da tua mão, você conseguir criar e desenvolver alguma coisa e isso se transformar num objeto que vai estar na casa de alguém ou que você vai presentear, que vai ter um valor afetivo, enfim. Mas eu comecei assim, desde pequenininha, fazendo, sempre fui. E cada hora eu fazia uma coisa diferente. Legal essa coisa que você falou da faculdade. Eu entrei na faculdade super nova também. Eu faço aniversário no final do ano, aliás, hoje. Hoje! Aniversário! E então, quando eu fiz 17, eu já tinha acabado o colegial e já entrei na faculdade. O que você fez? Eu fiz Educação Física e Comunicações. Comunicação Social. E aí eu lembro na faculdade também de eu fazer alguma coisa para ter uma grana, para poder, sei lá, ter um dinheirinho, passear, alguma coisa assim, né?
E eu lembrava que eu sentava na faculdade e eu, na época, não sei que porta que se abriu, que era fazer casaquinho de tricô, casaquinho de bebê mesmo. E a minha mãe era muito fazedora e a roda de amigas, eu não sei se elas estavam fazendo e podia vender, não me lembro. Eu lembro que na hora dos intervalos eu sentava na faculdade, a Fefis era em Santo André, num lugar super gostoso, assim, eu estudava de manhã na Fefis e à noite na Casper. E eu sentava assim, naquilo, eu lembro do sol batendo, e eu sentada fazendo tricô, e as pessoas passavam assim, meio que assim, OVNI, né? Qual é essa? Sentar que você está fazendo casaquinho de bebê. Oi! Né? Então, assim, tinha essa coisa, né? De você era pegar uma coisa, esses meios, assim. São duas necessidades, uma de ter o dinheiro para poder, sim, e essa necessidade de fazer mesmo. E do fazer. Eu percebo Eu isso, assim, vai ser para a vida uma inteira. Necessidade, eu acho que é para a vida inteira. Eu acho que é um temperamento mesmo que algumas pessoas têm. Porque eu fui agora para Botucatu visitar uma amiga que tem um filhinho, e ela tem 3 meses, ela tá tranquila, tá de licença. Ela mora na Demétria, ela pegou, ela pegou umas ervas, né? Foi atrás de um monte de gente que mora no sítio, pegou umas ervas, secou as ervas e fez uns blends de chá para vender. Aí eu falei, tem gente que, sabe, que, por exemplo, a minha irmã, que mora na Espanha, que trabalha numa empresa fechada, na licença maternidade dela, ela não vai fazer nada, sabe? Se ela vai ficar... A Priscila fala uma coisa, o que você fala? Que pra ser manual precisa ter o quê? Você fala às vezes. Você fala, precisa ter pele, precisa ter... tem que ter mas uma da coisa. onde vem isso, né? É. Que algumas pessoas fazem, outras não, e ok, assim, mas será que teve alguma... Porque o fazer vem do ser humano, certo? Desde que nascemos e existimos, né? Mas porque algumas pessoas não fazem, né? Será que teve uma desconexão? Ou que não desperta em algumas pessoas e outra, né? O que será que... Eu acho que tem essa coisa da desconexão mesmo. Tem uma desconexão. Acho que tem gente que vai... vejo pela minha irmã, por exemplo. Ela não... tem gente que é mais contemplativa, que fica... né? Tem gente que não... e o olhar também é outro, né? Entra num mundo de trabalho que é outro universo, né? Então, vai ver que ali dentro daquele trabalho existe o fazer, que é um fazer que não é técnico, um manual, mas é um fazer também, muito pensante, a gente né? Que quer fazer manual, a gente está sempre com isso. É uma coisa que eu falo para Ana, que essa coisa das meninas, a gente tem contato muito com uma moçada mais jovem. E o que eu percebo? A gente está sempre fazendo, né? Então, por exemplo, a gente pode estar fazendo num domingo, num feriado, 3 horas da manhã, sabe? Cuidando de uma criança. E as pessoas que levam isso mais como um trabalho, uma coisa mais, né? Elas têm um horário para fazer. Elas fazem um horário e depois elas fazem, outra... Eu acho que a gente tá tudo misturado, prática, sabe? Tá mais misturado. Uma coisa meio que incorporada, assim, né? Incorporada, e aí, assim, não que dentro de um escritório não se faça, né? Eu acho que é um outro fazer. Quando eu abro uma planilha Excel, eu tenho um fazer pensante ali, né? Tem que ser criativo também, porque às vezes tem que desenvolver e criar. Tem uma inteligência, tem alguma coisa. Agora, o fazer o manual, que é essa peça que se constrói com a minha mão, né? Então, acho que tem um pensar e um fazer, que tem uma separação. Eu acho que é uma coisa... Eu acho que é como... É o teu entorno, assim, eu acho que, né? Como você... lida com as pessoas, como que você cresceu. Eu acho que faz parte mesmo disso, porque eu acho que capaz todo mundo é. Todo mundo pode fazer qualquer coisa. Eu vejo nas oficinas, que a gente tem a edição que a gente tem 8 oficinas junto com o Bazar, e vai muita gente assim, fala assim, eu vi, mas eu não sei fazer nada, eu não vou conseguir desenvolver. Todo mundo desenvolve, todo mundo sai da oficina e assim, super encantado, falou, nossa, eu que fiz, assim. Esse é possível, é um querer, né? É um querer. Dizer. Quando você se dispõe a fazer, é lógico que eu faço, é muito mais fácil para mim fazer um móvel, inventar um móvel, pensar o processo de criação não é que ele é mais fácil, ele se desenrola, né?
mais naturalmente do que há 15 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Por quê? Porque você não tinha essa paciência que você, autonomia e paciência e prática, na experiência que você criou ao longo dos anos. E tem gente que fala, que nunca nem tentou, não vai, né? Quando a gente, é isso mesmo das oficinas, você chega lá e a pessoa fala assim, fazer esse movimento, eu quero fazer, eu preciso fazer alguma coisa com as mãos, eu não tenho o mínimo jeito. É abrir, eu acho que fazer as oficinas é assim, abrir essa brecha para a pessoa entrar, porque ela vai entrar e ela vai conseguir. Mas esse é o convite da Revolução e do festival, né? Quando a gente faz a edição do Festival do Fazer, justamente é um convite para você se perceber e fazer, né? Então chegam pessoas também assim, eu queria, não sei fazer, mas não tenho habilidade, não sei o que, será que não, né? Vamos começar fazendo e ver o que acontece, né? Então acho que esse é o convite. No final todo mundo sai e vê aquilo pronto, né? Quando você vê e fala assim, nossa, eu que fiz, então, né? Mas esse lugar, era isso que você estava falando antes. O fazer a revolução, ela dá essa oportunidade. Então, assim, quando a gente fala, será que por que algumas pessoas não têm, outras têm e estão nesse caminho? Eu acho que é a vida que dá essa abertura em momentos diferentes, né? Isso. Então, assim, você está dando, a gente está dando nas oficinas, mas às vezes eu, por exemplo, com 9 anos, eu já tinha esse lugar, sim, né? Eu já tinha esse lugar sim, propício para poder trabalhar e poder fazer. Priscila teve num momento da vida dela que foi na gravidez. Mas eu também antes sempre fui crocheteira, Mas eu acho, eu sou por filha exemplo, de cabeleireira e minha mãe era muito engraçada, porque eu falava assim, mãe, quero viajar. Ela falou, você quer viajar? Então vai lá em casa, faz um bolo de cenoura, bem bonito, corta nos pedaços e vai lá no salão vender. Sabe? Já rolava isso, porque você tem que me ajudar. Então eu fui criada assim num comércio informal, numa coisa que... Não, mas é isso é muito legal, né? Porque é isso. Eu também, com 5, 6 anos, já estava bordando o primeiro paninho ali, 3 pontinhos, assim, né? Com agulha, assim. Porque eu tinha isso em casa. E a gente tinha isso dentro de casa, né? E agora talvez algumas pessoas não tenham. Então, quando existe a oportunidade que você abre a porta, venha fazer, é um convite mesmo, né? E você se permitir ir, né? Você abrir o espaço na sua agenda e falar, eu vou, é uma coisa permissiva sua, né? Porque se programar, se organizar e ter tempo, todos nós temos, desde que a gente se programe, se organize. É um chamado. Então é um chamado, é um atender a um chamado mesmo, né? Se perceber nesse universo mesmo. Assim. Isso é muito legal. Quando a gente organiza o bazar, a gente percebe, assim, porque são muitas pessoas, muitos artistas de áreas completamente que vem de um lugar, a outra fazia, sei lá, trabalhava numa empresa e que começou a fazer e virou e acabou, hoje é ceramista, a outra. A gente percebe, são histórias, que é o que a gente fala mesmo, que a história das meninas é justamente isso, assim, juntar as pessoas com as suas histórias, as suas experiências e juntar essas histórias manuais, assim, que são lindas e cada uma é completamente diferente da outra, ou às vezes uma se encontra com a outra em algum lugar, né? Isso é interessante, assim, de ter um grupo e ter hoje 40 pessoas ali num lugar apresentando e cada uma tem uma história para contar, tem um material diferente de trabalhar. Isso a gente... Isso no Bazar das Meninas é lindo, né? Porque a gente percebe isso. No Bazar de vocês, a gente percebe que quem tá lá e a gente é uma pessoa, você conversa, tem uma coisa espontânea, é bonito de ver, é lindo. Acho que é porque a gente também tá lá, que faz também, a gente tá expondo, além de organizar, a gente apresenta o nosso trabalho também. Então a gente quer também da gente essa... Porque é importante que tem essa coisa de você ser artesão, assim, você fica muito no seu ateliê, né? Aí você vai e quando você tá fora e tem um contato com você mesmo, vender o seu produto, você conversar com é uma troca muito grande, é emocionante. E eu acho que
o mundo ficou tão maluco com essa coisa desse boom de shoppings, desse monte de coisa, que as pessoas estão procurando isso. A gente vê, por exemplo, no bazar, às vezes as pessoas não vão lá para comprar um monte de coisa, mas elas vão lá olhar, né? Conhecer, conversar. E é um passeio para elas. A gente fala que o que a gente mais gostaria que fosse lá no nosso evento, que a gente foi... O bazar começou muito pequeno, né? E aí foi crescendo. E a gente fica fazendo rodas de conversa, eu e a Ana, a gente tem uma amiga que provoca a gente pra gente poder chegar no que a gente está procurando, né, no bazar. E uma coisa que ficou bem claro pra gente é que a compra é uma consequência. Claro que eu quero vender, que você quer vender, todo mundo quer vender. Mas criar um evento com artistas que estão fazendo, estão promovendo, mostrar o seu trabalho, que a compra seja uma consequência, sabe? Que primeiro a pessoa que entrou lá, ela foi ver o que é aquilo, o que é esse grande, né? Primeiro ela foi lá conhecer, olhar e aí ela vai se envolvendo, né? Eu acho que esse clima do envolvimento, conhecendo as histórias, o trabalho de cada um. E aí aquela peça que ela não, talvez ela não tenha ido para comprar mesmo, né? Mas aquela peça que ela conheceu a história, ele passa a ter outro valor. Então eu vou me envolvendo e aí eu levo essa peça que ele já tem um significado, um conteúdo que ele vai estar na minha casa em tal lugar. Ou eu vou presentear uma pessoa que tem a ver com isso. Ou outra forma de consumir, né? Isso, outra forma jeito de você consumir. É um consumir com, né, tem não é um consumo, compro qualquer coisa e pronto. Vou comprar uma camiseta para dar de presente para o fulano. Não é isso. Não é isso. É um outro jeito de consumir. E o bazar não é isso, assim, não é. Às vezes a gente até pensa, você fala assim, às vezes a pessoa fica constrangida de ir e achar que tem que comprar. Às vezes a gente sente um pouco isso, assim, será que... Mas não é absolutamente nada disso. É essa vontade. Assim, eu brinco às vezes assim, em casa, falo assim, nossa, mas você vai levar quantas? Quanto você vai vender? Às vezes eu falo, eu não penso o quanto é que eu vou vender. E quanto que eu preciso vender, quantas peças para poder vender. Lógico, você faz uma base, mas assim, o estar lá e apresentar, e mostrar, explicar, porque às vezes a pessoa, meu trabalho, essa coisa do reaproveitamento dos materiais, a pessoa às vezes olha o meu trabalho e fala, nossa, é lindo, mas não sabe nem do que é feito. Fala um pouco do seu trabalho, cara. Você não falou ainda das suas esculturas. Então, o que me choca muito, assim, na verdade, o que eu gosto de chocar nesse sentido, assim, de mostrar, no meu trabalho, é mostrar para a pessoa, eu acho que é tirar ela um pouco daquele lugar confortável de achar que as coisas vêm prontas e acontecem. Mas não, então o meu trabalho é assim, arame e lata rata de latinha de tinta, de óleo, então assim, eu incorporo nas minhas peças materiais descartados. Pode ser qualquer coisa, pode ser um pedaço de linha, pode ser aqui, pode ser a tua tampa. Eu incorporo isso nas minhas peças. E isso, para mim, o que é mais gratificante é alguém chegar lá no nosso bazar, olhar e falar, ai, que lindo, é lindo e tal, é lindo. Eu falei, mas você tá vendo isso aqui? Isso aqui é resto de material. Sabe aquilo que você jogou fora? Não necessariamente não precisa. Você pode recuperar, você pode também tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que isso é o que mais me toca, assim. É você chacoalhar. Com o teu trabalho, assim, não sei, você fazer esse movimento, assim, das pessoas. E daí que vem o envolvimento, né? Sim. Que as pessoas, então, começam a prestar mais atenção, vai chegando mais perto, né? A gente vai, os cadernos do Bruno da Veia de lá, quando a gente conta a história... bem nesse sentido. E quando a gente conta a história, que a pessoa para ouvir... Eu sempre falo assim, você conhece os cadernos da Veia de lá? A pessoa, não. Aí eu falo, então, é com material... Quando você abre, assim... Então, é com material que vai ser descartado e que as pessoas não sei o que, então tem um reaproveitamento, aí eles têm uma história, um significado, não sei o que, aí muda. Muda tudo. Muda tudo. Outro caderno, não é um caderno. Não é um caderno. É uma coisa que a gente sempre falou pra Ana, da Veio de lá, que e eu tenho a imagem da minha filha, né, que ela foi lá um dia e ela olhava pra mim e falou, mãe,
eu vou poder escolher um caderno, mas eu vou ficar aqui até eu saber qual caderno que eu quero, porque ela abriu todos os cadernos. Porque não é um caderno... Não, é isso que a gente, no Bazar das Meninas, a gente tem, assim, como... Né, a gente sempre... É um propósito, na verdade, assim, é de poder mostrar e contar quem você é como artista. Não é só uma peça que está ali, não é só um caderno. Isso. É um caderno e tem mais, tem um pouquinho de você lá. Tem. Tem essa energia, assim, Tem. e é isso que a gente assim, a gente vai, assim, a gente quer, às vezes não consegue muito, não é um bazar que tem 1000 expositores, não, a gente às vezes chata. Os expositores que estão lá têm uma história para contar. Não precisa ser uma história de muito tempo. Pode ser uma história que está começando, mas a pessoa ela tem que estar ligada ao que ela está fazendo, sabe? E é o que a gente carrega de dentro, nós quando a gente está ali fazendo, né? É. Esse final de semana a gente estava em Uba e eu levei a máquina de costura, não só a cesta, mas a máquina de costura, tecidos. E na segunda-feira começou a chover muito. E eu trouxe muitos... Chovendo pra costurar. E eu tenho muitos retalhos do laboratório de cor que a gente fez na Amazônia, com os testes, dos tecidinhos de cor a gente foi lá para fazer a pesquisa das plantas tintórias, então tem muito retalhinho. E agora eu quero dar uma saída para esse retalho, Sim, porque é isso, eu não vou enrolar, né? Então, que saída é essa? Então eu coloquei lá um pedaço de pano, aí o pano era pequeno, pus um algodão cru, adoro algodão cru, já tinha feito um vestidinho assim com a minha nora há alguns meses atrás, falei assim, acho que eu vou fazer tipo aquele, e comecei a cortar, a fazer, falei assim, chegou na hora da manga, e aí o tempo todo eu tava com a Ana minha nora, comigo fazendo, porque a gente tinha feito alguns meses atrás, e é ela que sabe colocar a manga, ela passa a tesoura assim e corta, quando você vê tá pronto. E eu fiz o reto, cortei o reto, assim, não, até o reto foi bem. E hora de pôr a manguinha, acho que não vou fazer agora, vou dobrar, vou esperar, não dá para esperar ela voltar, mas vou fazer com uma amiga em São Paulo, tá? Aí passou 2, 3 horas, almocei, fui lá, abri de novo, falei assim, não, mas eu acho que ela fazia assim, eu fiz junto com ela. Então essa coisa, sabe, dessa história, que é aquele tecido que veio de uma pesquisa na floresta, não sei das quantas. O trabalho, o vestidinho que eu cortei com ela alguns meses atrás, não sei o quê. E aí o tempo todo ali tem aquela história estava viva, né? Sim. Então a floresta, a pesquisa, a Ana junto comigo fazendo, costurando. E quando terminou eu falei assim, não, vou até o final. Aí aqui põe o vivo. Aí eu pus o vivo, né, desmancha o vivo, põe o vivo. E aí quando terminou eu falei, uau, terminou, deu certo. Tirei uma foto e mandei pra ela, né? Então tem uma coisa assim, foram horas fazendo, se desafiando, trazendo trabalho, trazendo história, contando história. Aquele vestidinho tem uma história ali incrível para contar. E é gratificante demais terminar, né? Pra gente que é de fazer, quantas coisas a gente começa e vai deixando, e aí volta e fala, não, hoje eu vou terminar isso aqui porque eu quero. Essa coisa do processo de criação é muito bom, muito entender ele. A gente tem agora uma escola que tem 3 andares e tem um vão, e ela quer fazer a dona da escola quer fazer um mobile. E aí a Eliane foi lá, aí vai, mede, volta, e aí e a gente trabalhando, aí fala do mobile. Tem expectativa, aí fala, tem uma reunião com a moça, né, tem a devolutiva, aí fala do mobile, aí vai até lá, mede mais um pouquinho, conversa mais um pouquinho, mostra, e a gente trabalha uma na frente da outra. Aí numa conversa, aí eu falo, não, calma, aí ela, não, calma, e se? Aí olha um mobile, aí olha outro mobile, não, isso aí não dá, por causa o pé direito é muito alto, não, isso aí, manutenção. Com tantas conversas, né, é conversando e trocando que você monta que sai a sua peça, é muito gratificante. E finalizar, né, quando a coisa vai até o final. Para mim, finalizar é um aprendizado também ao longo de todos esses anos, que tem muito projeto que você não consegue finalizar, né? Que você começa e não finaliza. E você ter, assim, a serenidade de falar, não, eu vou até o final, é um desafio. É um desafio. Eu gosto dessa palavra desafio, né? Assim,
Eu brinco com a Ana, eu não gosto da palavra difícil, acho que não existe essa palavra. Não precisava existir. Não, ela não, sei lá, não me diz. Eu acho, tudo difícil não. Eu acho que é a história do desafio, né? Difícil é aquele momento, sei lá, ok, o rio tá correndo, enganchou numa pedra ali, ficou, e aí você pensa, né, e sai disso e continua correndo, né? Então eu acho que eu prefiro a palavra desafio. E aí eu tava na segunda-feira na chuva, ela falando assim, não, mas por que eu não vou acabar, né? E aí e essa história, né, de você ir fazendo, ela não tava do meu lado fazendo, porque ela tá na África, né? Mas não, mas eu lembro como fazia, eu lembro que não sei o quê, e acho que é assim, acho que assim pode ser. Ela não fez assim, mas eu acho que assim pode ser. E vai vindo N coisas na cabeça, né? Porque de reflexão, então, você vai se percebendo nesse lugar do desafio. Eu tô calma, tô nervosa, não tô, né? Hoje eu tô tranquila para poder pensar nisso ou não, porque é isso, a presença naquele lugar, né? E aí, então, você tá falando isso, eu fico pensando assim, que talvez seja essa coisa do manual também tenha você se dá a chance de se olhar, porque você está ali o tempo todo envolvido com o teu trabalho, então você está o tempo todo com você mesmo ali e talvez isso algumas pessoas tenham mais dificuldade ou menos dificuldade. Tem que ter uma disciplina também, um desafio, tem disciplina, tem que ter... Uma coisa é uma disciplina. Mas quando você se desafia a se olhar, você tem que se permitir, né? Então, o quanto eu me abro e me percebo e me vejo naquilo, que aquilo diz sobre mim. Eu quero ver, eu quero ouvir, né? Eu me permito por isso que talvez estar ali. Eu falo, sempre falo pra Ana, falei já pra vocês, falei pro Bruno que a gente que trabalha com manual, não adianta você só ter a ideia. Você ter ideia é uma coisa, né? Você ter ideia, tudo bem, todo mundo tem um monte de ideia, porque você tem que fazer concretizar. E depois você tem que vender essa ideia. Não adianta, é uma tríade, não tem jeito. Tem gente que vende só. Tem gente que faz, super vendedora, tem gente que cria. Você tem que juntar esses três, né? E eu acho que a gente que é produtor, que é pequeno, a gente tem que, num primeiro momento, ter. Claro que você pode ter assistentes, tudo, mas eu não tenho quem venda pra mim, né? Não consigo chegar num tamanho de então, assim, ter a tríade de que você tem que ter a ideia, concluir a sua ideia, fazer, desenvolver, e depois você tem que sair atrás. Esse é o negócio, né? O temperamento de você. Não adianta você ter só um. Aí quando você sai atrás, você também se alimenta e volta a criar e vai, né? É um ciclo super bonito. E como encontrou? E qual é o encontro das meninas? Porque as meninas eram 5 meninas, né? Falando um pouquinho do bazar. Essa vida já é 9h56. Essa vida a gente fazia pra você, há 10 anos atrás, tinha uns bazares e a gente ia participando. Era isso, era mais difícil você apresentar o trabalho. Os móveis era assim, eu fazia meia dúzia de móveis no primeiro momento, saía, deixava em consignação no MAN, deixava em consignação na Panacéia, lojas que você vai criando vínculos. Nossa, Paulinha Panacéia, quantos anos? Mais de 30. Agora, quantos anos vai fazer o bazar? 20 e poucos, né? Olha só. Eu vi ela Paulinha, no Itaim, deixava era no Itaim. Era no Itaim. Né? E depois voltava um mês depois, ou ela me ligava e falava assim, olha, se você quiser trazer mais um, porque vendeu. Né? Eu acho que o encontro foi bem isso. O encontro assim, foi esse, foi nessa... Era a necessidade de ter um lugar... E aí a gente pudesse apresentar e vender. A gente formou um grupo de amigas e eu lembro que a gente fazia um jantar, né, Ana? No final do ano a gente se encontrava, as amigas, essas meninas, e um dia a gente falou, gente, vamos fazer um bazar, vamos se organizar entre nós. Tava muito dessa coisa de cooperativa, né, de união, de coletivo, de juntar. A gente começou. E eu lembro que outro dia eu fui apresentar Vocês o bazar. eram 5 meninas, é isso? 6 meninas. 6 meninas? 3, 4, 5, 6, Cadê o 7 primeiro, meninas. cadê o Aqui, primeiro ó. convite? Mostra aqui, ó. Primeiro convite. Eram Tem 7 a fotinho meninas. de todo mundo. A Eli, eu no móvel, a Pri, a Ju, Bolini, a Áurea faz joias, a Cíntia Gavião, eu e a Aurélia. A de Aurélia. A gente nesses jantares Bonitinho. A gente... A ilustração é da Gramatar.
De quem? Gramatar. Gramatar. A gente, nessas reuniões, a Aurélia, ela tinha uma coisa de fazer uma festa, de uma doação de brinquedos no final do ano. E aí, com essa conversa que ela fazia, esse evento e tal, a gente falou, putz, então vamos juntar uma coisa com a outra, a gente faz a festa, as pessoas vêm, faz a doação, parte do que a gente vender, a gente doa. Começou assim. E aí foi, por aí foi. Aí era só a gente, aí a gente começou a querer chamar. Nos primeiros bazares, assim, a gente tinha café de chaleira, água, não tinha nada pra comer. Aí uma lembrava assim, nossa, tem uma moça aqui na esquina que faz uns pães de mel deliciosos, vamos tocar lá, vou ver se ela quer deixar, lembra? Aí a mulher vinha toda feliz, deixava, vendia tudo. E aí a gente se reunia, a gente sempre fazia no Natal, aí passava um ano, quando chegava outubro, ia jantar todo mundo nas casas e se reunia. Gente, vamos colocar um a gente sempre docinho teve pra outros vender, amigos, né, também. Isso. Amigos artistas também que faziam. Também Vamos convidar a gente convidou a Daphna, que faz carteira, foi a nossa primeira convidada. Que faz? Que faz carteira, que faz as carteiras. E ela é filha os pais dela já tinham uma empresa de fazer loja de couro, né? De fazer bolsas, e ela continuou. Pequena, né? Continua continuidade. E aí foi chamando, sempre era na casa de alguém, e aquela coisa, e foi crescendo. E esse vai ser o terceiro ano. Então, mas esse jantar é antes disso? Antes desse primeiro era pra organizar. Mas a gente sempre se encontrava. Foi no primeiro bazar. Deixa eu ver os... Segunda edição. Terceira. Não, muito fofinho, olha. Terceira edição. Continuavam todas aqui. 8 de dezembro. Essa é a quarta. Já e aí tem isso. Já cresceu o convite aqui. Quinta edição. E aí você ia falar da... Aí as meninas começaram, a gente não quer mais ter essa... A gente começou ficando mais velha. Começaram a ficar mais velha e começaaram a achar que elas estavam muito infantis aí. Eu continuo igualzinha. Não mudei nada. Aí a gente mudou, foi mudando. Mudou radical. Aí ninguém queria mais aparecer. Olha, já quantos convites. Ninguém mais queria aparecer. Ninguém queria mais. Ou colocava óculos em todo mundo, ou... Muito bom. Aí foi mudando. E aí também foi mudando, muita coisa foi mudando. E aí ganhou as aqui necessidades, já, né? Os caminhos. E aí cada um foi seguindo um caminho. Algumas permanecem, outras não, estão em outros caminhos. Mas continuam. A gente continua com essa amizade. A Aurélia mora em Paraty, falando de... Virou artista, agora faz uns quadros. Tá mais para um... Ela é sempre convidada, a gente sempre chama todas, né? Quando a gente começa, a partir da 7ª edição, quando foi para criar a 8ª edição, a gente fez um jantar e teve a história de que umas estavam cansadas, outras estavam... De produzir, porque realmente produzir. O bazar é uma você começa doação, a falar, assim. Não, eu quero só fazer minhas peças, eu quero voltar a fazer o que eu fazia antes, eu quero só vender minhas peças. Pra gente produzir o Festival do Fazer, a gente fica 2 meses trabalhando intensamente. A gente trabalha. E aí foi uma das meninas que sugeriu que só uma cuidasse, ou 2. Então sugeriram, falaram, por que você não faz? Que a Ana sempre foi a produtora... centralizadora. A mais assim, sabe? E aí ficou, eu fui lá de bedelho e falei, eu também, eu quero te ajudar. E aí a gente continua, mas todas as meninas ainda fazem parte. Quando a gente vai lançar o bazar, quando a gente vai, é o primeiro e-mail que a gente manda, né? A gente fala, meninas, as datas são essas. Às vezes elas vêm, às vezes elas não vêm. E nessa próxima edição a Áurea vem, né? É a necessidade agora de cada um. É a necessidade agora de cada um. A gente vai ficando mais A minha necessidade agora é só o bazar. A gente gostou muito do que a gente fazer. Eu saí do atacado, por exemplo, que tem isso também. Saí do atacado. A Ana saiu do atacado, ela só faz... Se você quiser comprar uma peça dela, você tem que comprar uma peça no bazar. No bazar ou com ela. Ou comigo. Você não... Eu não vendo mais pra loja. Não vende mais loja. Ela vende pra Panacea, que a Panacea... Sabe, ela vende pra uma outra que chama e pedem por encomenda, mas eu saí um pouco justamente por isso, porque eu tô sozinha no ateliê e esse trabalho de vender em loja, de produzir numa escala que
o teu trabalho manual continua o mesmo, você tem que fazer uma e fazer 10 é o mesmo, então sai um pouco disso para poder conseguir produzir, senão... Não, então, e de novo essa história do fazer, né? Porque você não vai fazer, vou dar um exemplo, uma casinha, né? De arame, assim, casinha e tal. E aí você vai fazer 10 casinhas iguais. Não sai, 15 iguais. Não vai, né? Não vai. Então a primeira casinha, a segunda casinha já tem uma árvore, a terceira casinha já tem. É que a gente tem tantos anos, né? Chega uma hora que você olha todas as casinhas que você fez e fala... tudo igual, idêntica, cadê o molde, né? Não tem molde, sem nada, você fala, nossa, eu tô virando uma máquina, sei lá. Isso. De novo, que cuidado é esse, né? Assim, como que a gente cuida desse espaço do criado. E aí agora é só embasar e se alguém te procura direto. Por encomenda também. Tem essa coisa, essa mudança, né? Que mudou também, que favoreceu a gente também. O Instagram, o WhatsApp, as redes sociais. Isso mudou bastante. Elas favoreceram muito. Tanto é que a gente tem essa trajetória de convites lindos, a gente está sempre pirando nos convites, nas cores. Só que hoje em dia a grande divulgação não é impressa, né? A grande divulgação a gente virtual, faz para ter um registro. Que a gente não consegue se desfazer desse registro. Sim. Mas e as pessoas te acham, né? Tem essa hoje coisa. Em dia é muito mais rápido, se a pessoa coloca móveis no Google, ela vai achar, se ela procurar menos de 5. Né? Mas ele ainda tem Isso é uma delícia. A gente não... ainda tem a gente só não deu pra trazer que fica pronto hoje. O do 10º. Tá chegando hoje lá a gente vai propor, a Carol, ela tá ajudando a gente a escrever artigos pro nosso blog, né? E ela escreve textos belíssimos. Ela escreve um pouco, eu escrevo um pouco, então a gente tá mesclando. E aí no último encontro a gente estava as duas fazendo um briefing, qual seria do que a gente ia falar nos próximos artigos tal, então vem aí mais 2 artigos super bonitos, aí quando que a gente vai fechar tal. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu falei, talvez ainda vá propor uma oficina aqui no estúdio, que essas coisas da oficina é tão gostoso e tal, né? E aí ela virou para mim e falou assim, eu acho que tem uma ideia bobinha, mas acho que eu vou falar para você, vamos propor uma oficina de escrita e cartão de Natal? Em papel, né? De escrita, que mensagens a gente quer deixar para o mundo neste ano, né? Então a gente vai propor uma oficina, porque ainda tem essa coisa, né? De fazer, de construir o seu cartão, de parar para pensar, de parar para escrever, né? Então, de novo, que mensagem será que eu quero desejo para 2019, né? Para mim, para o outro, para o mundo, ou para alguém, né? Que eu mande esse cartão. Eu lembrei quando era pequena fazer isso. Ainda fazer os cartõezinhos, um diferente do outro. Isso, um diferente do outro, né? Então, porque essa coisa do papel, assim, ainda é muito gostosa, né? É muito legal. E o bazar acontece? 7, 8 e 9 agora de dezembro, das 11 às 21. Lá em Moema, no Espaço Obra de Arte, que é um espaço lindo, com jardim, música todo dia, show todo dia. Tem restaurante, vai ter 6 shows, tem chorinho, tem jazz, folk. Assim, é uma coisa, vai ter um evento para as pessoas ficarem mesmo. A gente cada vez mais percebe que as pessoas vão e ficam. E vai ter oficina também. Vai ter oficina infantil. Um dia com a Priscila, vai fazer móveis, e a Eli com os móveis. E a Ana vai fazer uma oficina de arame para criança. Até 10 anos. Tá. É das 11 às 21. Das 11 às 21. Aí eu já tô perguntando como expositora. Sexta, sábado e domingo, viu, Cissa? Sexta, sábado e domingo. Já tô perguntando como expositora, porque esses dados o Bruno não deixou comigo, né, gente? O Bruno tá lá na África. Então, vamos mandar uma nova. Nós vamos com a veia de lá. Por favor, agora pra mim, porque não chegou do meu lado. Que legal, que ótimo. Não, é uma alegria participar do bazar. Eu e o Bruno, a gente sempre conversa. Ele mais que toma conta da veia de lá, né? E eu de vez em quando vou lá ajudar no revezamento, mas é uma alegria mesmo participar das meninas. E o Bruno é uma crescente. Nossa, a gente fala assim, o Bruno nosso parceirão, assim, a gente nem imagina não fazer o bazar sem o Bruno. Não, ele chegou pra mim, mãe, eu vou estar na África e vai acontecer o bazar às meninas em dezembro. Eu sei que dezembro já é um mês que você... E aí, mãe, então... Eu falei assim, tá bom, Bruno, eu vou participar do bazar.
Eu vou lá, pode deixar que eu cuido do bazar. É não só cuidar, mas precisa produzir também os cadernos. E você vai produzir sozinha, porque eu não vou estar aqui. Eu falei, ok, estou lá produzindo caderno. Aquele jeitinho dele que é irresistível, né? Muito Carinhoso. bom. Queridas meninas, já estamos no nosso horário. O Gui deve estar lá Deu? nervoso. E eu quero muito agradecer que vocês vieram. Acho que foi uma conversa gostosa. A gente ficou feliz. Feliz aniversário. Obrigada. Vou continuar celebrando o resto do dia. Nos vemos no bazar e tem o Insta é as meninas, não? Bazar as meninas. Bazar as meninas. @bazar as meninas, lá tem convite, tem tudo. Tem todas as informações. Obrigada, lindas. Obrigada, Gui. Obrigada. Beijo.